Então, das condições da humanidade nos últimos dias, nos dias finais, uma outra manifestação bem clara e que foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus é a indiferença espiritual no mundo. Como já disse anteriormente, nós hoje somos absorvidos por muita mitologia, muito misticismo. O Espiritismo tem também avançado a passos largos, ensinando o erro da reencarnação. Hoje encontramos pessoas que dizem cristãs e que acreditam na reencarnação, acreditam naquilo que falam as bruxas, mas se as pessoas se dessem conta que tudo isso se baseia na mentira. Por exemplo, nós temos até rido, não é? À custa disso. No final do ano passado, no meu país, em Portugal, como também certamente em muitas partes do mundo, aparecem os místicos, não é? Aparecem os que eu chamo os bruxos, não é? Os videntes, os astrólogos. E aparecem nas televisões a anunciar como será o próximo ano. Então dizem que o ano 2020 vai ser assim, vai ser bom, vai ser próspero. Pior ainda do que isso, ouvi alguns profetas, falsos profetas, usando as redes sociais, profetizando, declarando, decretando que seria um ano muito abençoado, que seria um ano de grande mudança espiritual, que as nossas vidas iam prosperar, etc, etc. Eu pergunto onde é que eles estão agora? Onde é que esses mentirosos estão agora? Estão silenciosos. O pior ainda é que ainda haja gente que lhes dê crédito. Às vezes eu passo pelas bancas de jornais nessas alturas e vejo a bruxa, eu chamo bruxa porque eles fazem esses atos baseados nas mentiras, no ocultismo, na conjunção astrológica, e tudo isso é condenado por Deus. Nós não devemos buscar orientação nos astros. Às vezes eu vejo com muita tristeza minha. Eu chamo frequentadores de igreja, porque eu acho que um cristão verdadeiro não faz isso. E há muitos frequentadores de igreja, infelizmente, que vão aos horóscopos. Já encontrei alguns, chamei a atenção, isto não tem mal nenhum, lá está você vê mal em todas as coisas, mas isto é apenas uma brincadeira. Eu digo, cuidado, porque o diabo começa por aí. O diabo não começa com um grande medo. Ele não aparece com aquelas cores pintadas, terríveis, assustadoras, não. Ele começa sempre seduzindo, não é? Com alguma... E é pela curiosidade. A mulher, a Eva, pecou porque ela foi atrás da curiosidade, querer saber como Deus, querer ser igual a Deus. Então, não leia os horóscopos. Aliás, se você ler o horóscopo de um jornal e do outro, todos eles se contradizem, não é? É terrível quando nós pensamos como a nossa sociedade evoluída, entre aspas, vai atrás desse misticismo, dessas mentiras. Eu lembro que há uns anos atrás eu li na Alemanha, um país considerado evoluído, um país considerado culto, não é? Em que essas práticas já deveriam ter sido esquecidas, mas antes, pelo contrário, uma revista semanal fez uma experiência. Ela todas as semanas publicava, como nós encontramos em todos os jornais, revistas por aí fora, o horóscopo, não é? Conjunção, zodíaco, essas mentiras todas. E o jornal essa revista fez uma experiência ao seu público, aos seus leitores, de não publicar naquela semana o horóscopo. Eles pensaram, certamente os alemães já não ligam para isso, estamos aqui a gastar papel, estamos a gastar um espaço útil, então vamos fazer a experiência. E disseram eles que começaram a chover telefonemas. As pessoas começaram a preocupar-se, ligando para a redação, a questionar-se o que é que aconteceu, que eu hoje não encontrei o horóscopo na minha revista, como é que eu vou viver agora a minha semana? Digam-me lá como é que eu vou agora orientar a minha vida esta semana sem essa orientação. Como é triste vermos o estado espiritual a que nós chegamos no mundo ocidental. Mas isso de facto, faz parte desse pacote de situações que Jesus anunciou para os últimos dias. Jesus, quando
comparou a condição dos últimos dias antes da sua vinda, antes do seu juízo, porque ele virá para trazer juízo também à humanidade, exatamente o mesmo quadro que Noé, esse profeta, esse anunciador, pregador da justiça, também viu diante dos seus olhos. Em Mateus 24, versículos 37 a 39, Jesus diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, estavam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Ou seja, foram apanhados de surpresa. Não acreditavam que aquilo ia acontecer. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas não acreditam, as pessoas ridicularizam, as pessoas negam as evidências, as pessoas não olham para os sinais e então o que é que lhes vai acontecer? Serão apanhadas de surpresa. Não perceberão. E aí já será tarde. Não haverá segunda oportunidade. Às vezes eu penso muito no dilúvio, é uma das narrativas para mim mais apaixonantes da Bíblia. Eu vejo a razão porque foi Deus quem fechou a porta da arca. Durante muitos anos Noé foi pregando a justiça àquela gente e ninguém dava crédito. Eles viviam as suas vidas nessa indiferença. Hoje, em muitas sociedades ocidentais, por enquanto, as pessoas não nos tratam mal, não nos atacam. Isso já aconteceu no passado, mas em Portugal, por exemplo, em outros países, não somos violentados, não somos fisicamente perseguidos, mas assistimos ao tipo de perseguição que é a indiferença espiritual, às vezes ainda pior. As pessoas não querem ouvir, viram costas e querem viver as suas vidas. Alguns até dizem, não te metas na minha vida, eu é que sei o que devo fazer, Deus não tem nada a ver. Uma vez estava com um jovem na congregação onde eu estou, e nós convidámos uma equipa de evangelistas vindos do Brasil para fazer um trabalho durante 2 semanas, evangelizar ali a nossa região, dando literatura, fazendo trabalho de visitação, enfim. E a uma certa altura, no centro comercial onde nós temos a nossa casa de oração, eu pedia para esses jovens irem às lojas, porque eu já estou muito conhecido ali, as pessoas já não me dão ouvidos, né? E então, sendo alguém de fora, às vezes tem mais crédito, é mais bem ouvido, não é? E então eu pedi aos jovens para, nessa tarde, que era uma tarde fria, chuvosa também, irem às diferentes lojas, levarem a literatura, convidarem para algumas reuniões que nós organizamos. E passado meia hora, um desses jovens vem a chorar junto de mim. Eu tinha ficado em oração, eu tinha ficado ali apoiando nos bastidores, por assim dizer. Ele veio ter comigo: oh, irmão, eu entrei numa dessas lojas onde os jovens estão a fazer aqueles jogos, aqueles videogames, e perguntei a um jovem: você sabe que Jesus morreu por si, morreu por você? E esse jovem olhou para mim e disse: se ele morreu é problema dele. O que é que eu tenho a ver com isso? Se ele morreu é problema dele. Aquele irmão ficou tão chocado, nunca esperava uma reação dessas. Eu disse: irmão, isso infelizmente na nossa sociedade, os jovens, eu não estou com isto a desprezar os jovens, mas é uma condição já causadora, infelizmente, causada pelos seus pais, porque aos domingos de manhã nós vemos, infelizmente, as igrejas, os templos esvaziados, mesmo a Igreja Católica perdeu muitos aderentes. E, no entanto, a maior parte dos portugueses dizem católicos, mas são católicos não praticantes. Mas quem é que vai à missa ao domingo de manhã? Quantos é que vão realmente? Qual é a percentagem de pessoas que seguem os padrões bíblicos? E os próprios pais, em vez de levarem os seus filhos à catequese, a aprenderem pelo menos alguma coisa boa e útil, não levam
para os recintos desportivos, ao domingo de manhã, é ver aqueles campos de futebol cheios de jovens, os pais ali a aplaudir, a acompanhar. Eu sei que perto de mim acontece isso exatamente. Ao domingo de manhã, quem passar lá vê toda aquela gente a jogar, os pais a incitar os seus jovens, porque o importante é o físico, o importante é eu estar bem fisicamente, a correr na minha bicicleta aos domingos de manhã. Veja, onde eu moro, às vezes, domingos de manhã eu desloco-me para ir pregar em algumas congregações, levar a palavra de Deus, e aquilo que eu menos vejo é pessoas a ir para os lugares religiosos, mas vejo milhares de pessoas com as suas bicicletas a fazer ginástica, a fazer exercício. Nada contra isso, ok? Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bem mais importante do que o exercício físico, que tem o seu valor, é o exercício espiritual, é a vivência espiritual, é viver em comunhão com Deus. Porque eu posso morrer saudável, cheio de saúde, mas ir para o inferno. Eu prefiro morrer doente, prefiro morrer em más condições físicas. Não é que eu deseje, não é que eu queira, mas prefiro viver a eternidade junto com Deus. Jesus também diz que, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será, isto agora o Evangelho de Lucas, capítulo 17, diz, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lá está, assim aconteceu. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e aquela gente começou, talvez, a rir-se, porque acharam que o homem tinha pirado de vez, o homem estava completamente louco. Sabe que nunca tinha chovido na terra, então quando alguém estava a dizer que os céus iam romper, ia cair água por todos os lados, o interior da terra também ia irromper, as reservas, e tudo aquilo era ridículo aos olhos daquela gente. Mas quando começam a vir as nuvens, quando é descarregada aquela quantidade impressionante de água, aquela tempestade se mantém durante 40 dias e 40 noites. Então aquela gente horrorizada começa a usar de tudo e mais alguma coisa. Começam a converter-se à última da hora. Começam a bater à porta da arca. Começam a implorar a Noé que tenha misericórdia. Mulheres com crianças ao colo, com bebés. Imagine a cena. Por isso, quem fechou a porta da arca não foi Noé. Foi Deus quem fechou a porta da arca. Cuidado, porque não somos nós que determinamos quando será o fim. É Deus quem vai pôr um cobro a tudo isto. Tudo aquilo, toda esta imoralidade, todo este desprezo pelos valores espirituais, toda esta condição humana desagradável a Deus, tudo isso vai ter um término. Não pense que o mundo irá melhorar. Estas são as situações dos últimos dias. O homem irá do mal a pior, como a palavra de Deus nos informa. Assim aconteceu também nos dias de Ló. Ló vivia em Sodoma. Ele viveu uma situação dramática quando os homens da cidade tentaram abusar sexualmente de dois anjos que entraram na casa de Ló. Era uma cidade conhecida, eram regiões conhecidas pela sodomia, daí a palavra sodomia, o abuso sexual de pessoas do mesmo sexo. E o Senhor estava irado com aquelas cidades e prometeu que iria destruí-las. Um outro servo de Deus, o patriarca Abraão, tio de Ló, implorou ao Senhor: Senhor, poupa aquela cidade por amor de alguns que ali estão e que te temem. Ele começou a rogar a Deus e Deus ouviu a sua prece. Mas ele começou por um número muito alto e chegou até aos 10, mas nem 10 pessoas justas havia naquelas cidades. Então Ló teve que ser arrancado à força pelos anjos de Deus. Ele foi tirado pelos anjos antes que viesse o juízo de Deus, tal como nós também seremos tirados da nossa Sodoma pelos anjos de Deus, nos irão tirar antes que venha o juízo de Deus. O Senhor Jesus disse que assim como foi naqueles dias, dias de grande perturbação espiritual, diz a palavra que Ló se incomodava todos os dias
com aquilo que via à sua volta. Eu creio que o verdadeiro cristão tem o Espírito de Deus também, se incomoda todos os dias, se perturba com aquilo que vê na televisão, com a imoralidade, com a injustiça. Às vezes nós falamos, até às vezes falamos demais, mas a verdade é que nós devemos sentir, ai de nós quando deixarmos de sentir e de lamentar aquilo que se passa à nossa volta e tentar fazer algo para mudar. Não é para consertar. Deus não veio para consertar nada. Deus veio para mudar, para trazer uma nova realidade, uma nova vida dentro do homem. De facto, o problema desta gente não era comer e beber. Isso são atos legítimos. Todos nós temos que comer e beber. Muitos de nós nos casamos legalmente. Podemos comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um carro, comprar bens para a nossa subsistência. Então, será que isso é errado? Não, é claro que não. O problema é quando nós pomos o nosso coração, quando o objetivo da nossa vida, quando a nossa preocupação está assente nessas coisas, quando o nosso tesouro são os bens materiais. E o Senhor disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quanto mais rico, mais preocupado, o que vai acontecer depois da minha morte. Infelizmente, muitas dessas pessoas não têm preocupações espirituais, e se não há preocupação, também não há responsabilidade espiritual. Ou seja, se eu creio que Deus não existe, que Deus é um mito, para que então viver segundo normas que dizem que Ele criou se Ele não existe? Então eu não preciso de normas, não preciso de leis, eu vivo conforme eu acho que devo viver. Eu próprio crio as minhas leis, as minhas normas. Era assim que eles viviam também. Viviam segundo aquilo que eles achavam. O livro de Jó relata-nos algo ainda mais grave sobre aquela época anterior ao dilúvio. No livro de Jó, capítulo 22, versículos 15 até ao 18, diz: porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Está a falar sobre o grande dilúvio. Esses homens, foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? E, no entanto, Ele encheu de bens as suas casas. Vejam só, este é o último estado espiritual. É a pessoa dizer a Deus: retira-te da minha vida, não quero nada contigo. Esse mesmo Deus que deu vida às pessoas, esse mesmo Deus que trouxe chuva, que trouxe prosperidade nos nossos campos, nos deu o trigo, nos deu o milho, nos deu a carne, nos deu a água, nos deu o ar para nós respirarmos. Tudo vem dele. Tudo é uma graça de Deus a toda a humanidade. Mas, infelizmente, a tendência dos homens nos últimos dias é uma rejeição. Não só indiferença espiritual, mas é ofender Deus, é rejeitar Deus. É dizer a Deus: retira-te de nós. Não quero nada a ver contigo. Mas, para terminar este estudo, bem pior ainda do que a condição do mundo, será a condição da Igreja de Cristo nos últimos dias. Esta é uma área bastante difícil, tenho que falar com bastante cuidado, porque posso ser mal interpretado. Eu ouço algumas pessoas, alguns pastores, alguns irmãos muito bem intencionados, dizendo que nos últimos dias virá um grande avivamento espiritual. Vejo alguns organizarem reuniões de avivamento. Eu acho que o avivamento verdadeiro não é organizado pelos homens, não é programado. Faz lembrar agora uma pequena piada. Nos Estados Unidos eles têm aqueles templos, aquelas casas de oração, e tem cá fora tem uma placa, não é, com os programas, os dias, domingo, adoração, pregação da palavra.
Então, engraçado que tinha, embaixo tinha avivamento todos os dias, exceto à segunda-feira. Isso é realmente ridículo, porque o avivamento, o despertamento espiritual, não tem a ver connosco, tem a ver com Deus. É Deus quem nos desperta, é o Espírito Santo de Deus quem aviva a sua obra. O profeta pedia, Senhor, aviva a tua obra, porque é o Espírito Santo, só Ele, que pode fazer isso nos nossos corações. É claro que nós temos que criar condições para que tal aconteça. Deus não vai avivar uma vida de pecado, uma vida de rebeldia, uma vida que está em desobediência aos padrões de Deus. Não, Deus não vai fazer isso. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós abandonamos o nosso pecado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, e se voltar dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei os céus, seus pecados perdoarei e a sua terra sararei. Portanto, o Senhor intervém, o Senhor aviva o seu povo em resposta ao nosso clamor, à nossa predisposição. Mas o Senhor diz: se abandonarem os seus maus caminhos, ou seja, se nós abandonarmos uma prática constante de pecado, todos nós somos pecadores, todos nós, infelizmente, pecamos diariamente, mas isso não tem nada a ver com viver uma vida de pecado, uma vida de sujeição a Satanás, praticando continuamente, habitualmente, como estilo de vida, aquilo que Deus condena, o adultério, a mentira, tantas outras coisas, não vou mencionar, mas que são demasiado tristes para serem vistas na vida dos cristãos. Então, isso é condenável. Como é que Deus pode abençoar alguém assim? Mas há sempre um caminho de volta. Deus promete perdão quando nós nos voltamos para Ele arrependidos, com a nossa mente completamente influenciada pela palavra de Deus, que manifesta o seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia, e então nós rogamos a sua misericórdia sobre nós, e Deus está disposto a ouvir, Deus está disposto a mudar os seus planos em relação a nós, e está disposto a nos abençoar. Ele pode avivar as nossas mentes, as nossas vidas. Ele pode, de facto, como nós tanto desejamos, despertar a sua igreja. Eu não tenho dúvidas nenhumas que aqui e acolá haverão pequenos despertamentos espirituais, como aconteceu nas Hébridas, como aconteceu no país de Gales, como aconteceu em outras partes. São despertamentos históricos e que nos fazem bem conhecer esse mesmo Deus que fez isso no passado, é o mesmo Deus que pode também fazer isso hoje, nos nossos dias. Mas não acontece assim da noite para o dia. Não acontece em qualquer situação, em qualquer estado. Antes, pelo contrário, não devemos esperar um grande avivamento à escala global. Isto sou eu a dizer, baseando naquilo que Deus fala na sua palavra. Eu não vejo na palavra de Deus nada a dizer que na vinda de Cristo haverá um grande avivamento na igreja. Eu vejo a igreja no estado em que Jesus a vê no primeiro século. Há igrejas que estão vivas, estão ativas, estão a investir os seus recursos em missões. Hoje, pelo contrário, vemos muitos a investirem em grandes templos, em grandes programas. 95%, veja bem, isto são dados estatísticas nos Estados Unidos, entre as igrejas evangélicas, 95% dos recursos que entram nas igrejas, ou seja, o dinheiro que é dado para as igrejas, são usados para proveito próprio, para manter as instalações, para manter salários, para manter uma estrutura, e apenas 5% são utilizados em missões. Muitas igrejas não fazem qualquer tipo de investimento em missões. Não se interessam, querem apenas que as pessoas se juntem ao seu clube. E daí que eles proporcionam bons programas, excelentes programas, com música de alta qualidade, com grandes artistas, com grandes palcos, com holofotes, enfim, tudo aquilo que o mundo oferece, eles também querem oferecer para atrair as pessoas. Então tudo isto tem que ser pago, tudo isto tem um preço. Mas isso não é o que Jesus nos mandou fazer. Ele nos mandou ir
a todas as nações o nosso investimento. Claro que temos de ter casas de oração, temos de ter espaços, mas quanto mais simples, quanto mais práticos, melhor. Devemos entender isto como algo passageiro. Estamos aqui de passagem, não estamos aqui para ficar, não estamos aqui para criar raízes. A igreja está de passagem. Nós estamos aqui para levar o conhecimento do Evangelho, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, levar o reino de Deus aos quatro cantos da terra. Devemos investir os nossos recursos no sustento de missionários que queiram levar a palavra de Deus a esses lugares onde ainda não foi edificada a Igreja de Cristo, tradutores, pessoas que se dedicam anos da sua vida a conhecer uma língua local, uma tribo, e então traduzir depois a Bíblia nessa língua, levando o Evangelho em algumas regiões onde ainda o Senhor não é conhecido. É aí que a Igreja deve, de facto, investir. Mas, como vemos, Jesus já admoesta algumas igrejas. Uma igreja em Éfeso perdeu o seu primeiro amor, essa qualidade que eles tinham de amar as pessoas ao ponto de lhes levar o Evangelho, já não era tão evidente, e pode até chegar a um estado de mornidão, como no caso da igreja em Laodiceia, nem era quente nem era fria. O Senhor diz: eu vou vomitar-te da minha boca, não prestes para nada, não tenho nenhum prazer daquilo que tens para me dar. Essa igreja chegou ao ponto de que a programação, a tradição estava sendo desenrolada. Aquela gente estava ali, cultuava, frequentava o culto, contribuía, fazia a sua programação habitual, mas trágico é o facto deles desconhecerem ou não se aperceberem que Jesus já estava fora da igreja. E vemos esse quadro lamentável, Jesus à porta da igreja, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus dizendo à igreja de Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, talvez alguém ainda que se lembre dos tempos passados, alguém ainda com saudades de ouvir a minha voz. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Jesus fala à igreja, Jesus está batendo como que à porta simbólica da igreja, mas ele diz: se alguém, ele sabe que nem toda a igreja irá recebê-lo, nem toda a igreja irá acolhê-lo. Estão mais interessados em outras atividades, em outras propostas mais agradáveis, mais carnais, mais apelativas. Mas se alguém, se alguns, se um remanescente ainda tiver desejo de mim, de ter comunhão comigo, então eu entrarei e com ele, com essa pessoa, eu cearei. Portanto, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no meu reino. O Senhor diz que não vai buscar toda essa chamada igreja, essa cristandade, e ele simboliza isso pela parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, tinham o Espírito Santo na vida delas, e outras 5 tinham o conhecimento, tinham a teoria, tinham a tradição, mas não tinham a presença real de Cristo, o Senhor, nas suas vidas. Só para terminar lendo 2 textos que revelam o estado da maior parte da cristandade nos últimos dias. Graças a Deus há muitas exceções. Jesus disse que ainda há um pequeno rebanho. Eu não acredito muito nas grandes multidões, porque às vezes isso é relativo. Eu dou graças a Deus que hajam igrejas com muitas pessoas sedentas do Senhor e que amam a Deus, não tenho nada contra. Mas o Senhor disse sempre que seria o pequeno, o grupo daqueles que o iriam reconhecer como Messias. Se lembra-se quando Jesus estava a fazer milagres e depois começa a investir mais no ensino, na pregação, no discipulado. E as pessoas começam a abandonar aqueles milhares de pessoas que frequentavam o seu auditório, não é?
era ao ar livre, mas eram auditórios, pessoas que andavam atrás dele para serem abençoadas fisicamente. E quando Jesus vê que eles começam a abandoná-lo, 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 e começam só a restar aqueles 12, Jesus se volta para eles e diz: quereis vós também deixar-me? Eles disseram: dura este discurso. Mas aqueles 12, aqueles fiéis, disseram: não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as chaves da vida. Ou seja, nós não temos mais outro recurso. Nós já deixámos tudo para te seguir. Não queremos outro além de ti. Não queremos só um Deus que nos encha a barriga, que satisfaça as nossas necessidades físicas e materiais. Nós queremos um compromisso contigo. Nós iremos contigo até à morte. Podes contar connosco. Mas é um grupo pequeno. Daqueles milhares, ficaram aqueles 12. Quando a igreja começa em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, quantos é que estavam ali reunidos? 120 pessoas. Tantos milhares. E lembre-se que a igreja nasceu no dia da festa do Pentecostes, nós iremos celebrar agora domingo, a festa judaica das semanas, o Shavuot. Então estariam muitos milhares de judeus em Jerusalém. Era uma das grandes 3 festas anuais à qual os homens deveriam subir à cidade santa de Jerusalém para trazer as suas ofertas, para celebrar ao Senhor pela sua bênção material nas terras, no trigo, no centeio, na cevada, tudo aquilo. Mas só lá estavam 120 discípulos de Jesus. Onde é que estavam os outros? Claro que o Senhor fala sempre a um remanescente. Poucos são aqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Então, concluindo, quero citar 2 versículos que nos falam sobre essa realidade. O Senhor Jesus diz em Mateus 24:12, lá está neste quadro escatológico dos últimos dias, ele diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele está a falar sobre o seu povo, que ao ser castigado por tanta iniquidade, por tanta maldade, por tantas coisas más que vê dentro da própria cristandade, os escândalos, as contradições, as incongruências, enfim, tudo aquilo de que já falamos. Diz aqui a palavra que o amor de muitos se esfriará. Isto é em relação ao povo de Deus. Quanto é que nós, de facto, amamos ao Senhor ao ponto de nos sacrificarmos por Ele? Hoje o Evangelho moderno, agradável, é o Evangelho da vitória, da conquista. Já reinamos, já somos os maiores, estamos aqui para reinar. Mas não é assim que Jesus falou. O apóstolo Paulo diz que o nosso compromisso com Ele é de homem e mulher crucificada. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O homem crucificado não tem mais desejos pessoais, não tem mais ambições pessoais. Ele sabe que está identificado com Cristo, então as coisas para ele já não têm mais significado, não têm mais valor. Ele está crucificado porque ele se comprometeu, porque se ele se identificou. Hoje há muitos cristãos que não querem estar crucificados com Cristo, que não querem perder a sua cultura, não querem mudar, querem continuar vivendo do seu prazer, querem continuar a viver segundo os padrões do mundo. Dizem eles que não há nada de mal em ser assíduo frequentador de jogos, de desportos, de outros espetáculos, não há nada de mal em relação a isso. Antigamente era mal, agora já não é mal. As pessoas estão cada vez mais conformadas com esse espírito que nós chamamos de mundanismo, que está entrando e está trazendo não mais dedicação, não mais devoção, mas está a esfriar o amor que deveria existir dentro de nós. Um homem de Deus, Francis Chan, foi pastor nos Estados Unidos, uma mega igreja. Ele abandonou
Deus falou ao coração dele, ele começou a visitar, ele é descendente de chineses, ele começou a visitar a China. E ao falar com aqueles irmãos na China, eles acharam muito estranho como é que nós cultuamos a Deus no Ocidente. Eles vivem debaixo de uma intensa perseguição e mesmo assim estão a enviar missionários para outros países, para a Coreia do Norte, por exemplo. Debaixo de uma intensa perseguição, eles não têm tempo para programas. As casas de oração deles estão a ser destruídas pelo governo comunista chinês. As suas Bíblias estão-lhes a ser retiradas, mas eles não se queixam. Eles continuam a reunir-se em casas, em espaços secretos e passam 3, 4, 5 horas em oração. Não têm pastores formais, não têm toda essa ajuda teológica que nós felizmente temos. Não têm grupos de louvor, não têm possibilidade nem de cantar. Eu li que os irmãos na Coreia do Norte e no Irão, eles reúnem-se em caves, em lugares secretos, com alguém a vigiar, e pegam num livro de coros, e eles não podem cantar para não serem ouvidos, então eles balbuciam as palavras apenas, para afirmarem as promessas de Deus, não podem fazer audivelmente para não serem ouvidos. Será que eles precisam de grandes bandas, de grandes guitarristas, de grandes holofotes? Será que eles precisam disso? E os cristãos chineses riem-se de nós, têm pena de nós, porque eles, quando vêm uma reunião de oração que praticamente é inexistente, as reuniões de oração em muitas igrejas deixaram de existir porque não têm pessoas. Às vezes algumas têm algumas velhinhas, algumas pessoas mais idosas, e porque já não podem, tiveram que acabar a reunião de oração. Eu conheço casos desses, infelizmente, no meu país. A reunião de oração deixou de ter o papel fundamental que tinha no passado, mas nessas igrejas perseguidas, a oração não é uma mera declaração que dura alguns minutos apenas. Não é aquela oração poderosa que alguns fazem nas redes sociais e na televisão. Não, são 3, 4, 5 horas de oração. Eles oram, eles não têm muito mais a fazer, mas sentem uma alegria, uma liberdade espiritual que nós muitas vezes não temos. Então, graças a Deus que este não é o quadro geral. Há muitas exceções, mas na generalidade, na cristandade, o amor de muitos irá esfriar. É uma mornidão espiritual, é um desinteresse. Jesus pergunta ainda em Lucas 18, 8, relacionado com aquela história que ele conta daquela mulher pobre, aquela viúva que vai bater à porta do juiz, ela quer ver justiça na sua vida, e ela vai bater dia e noite, aquele juiz não quer saber, diz, mandem essa mulher embora. Mas ela tanto insiste que ela um dia diz, olha, para me ver livre dessa mulher, eu vou atender ao pedido dela. E Jesus então usa essa parábola para nos mostrar a necessidade de nós perseverarmos na oração e nunca desfalecermos, nunca desanimarmos, porque podemos conhecer um Deus que mais tarde ou mais cedo atenderá às nossas orações. Mas depois ele conclui com esta triste realidade escatológica, falando dos dias finais, falando dos dias que estamos a viver. Ele faz esta questão: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja bem, quando vier o Filho do Homem, ou seja, nos tempos que precederão o seu regresso, a sua manifestação nas nuvens, a pergunta é se entre o povo de Deus ele vai achar fé. A pergunta dele não se refere aos não cristãos, ao mundo em geral. Obviamente não é a esses que ele se refere, ele refere-se ao seu povo, àqueles que deveriam viver pela fé. A palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. E se ele não o fizer, diz o Senhor, a minha alma não terá prazer nele. Nós somos chamados para viver vidas de fé, ou seja, de confiança integral, depositar a nossa vida, o nosso destino, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de um Deus maravilhoso, sabendo que Ele é sábio, que Ele é amoroso, que Ele é tremendo
e que Ele tomará conta de nós. Que a sua vida seja dominada por essa realidade, uma vida de fé. E se você, como eu, sente tantas vezes falta de fé, podemos pedir ao Senhor, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, como os discípulos do passado, para que nós possamos crer no teu poder. Tu és o mesmo ontem, és o mesmo hoje e sempre serás. Então eu quero crer, quero afirmar a minha confiança, não nas minhas capacidades, não naquilo que o sistema me pode dar, mas a minha confiança está em ti. Tu és o Senhor da minha vida. Eu quero me entregar a ti, quero me consagrar a ti. Quero que sejas tu aquele que tem o comando da minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos torne parte desse remanescente fiel com quem Ele pode contar. Que nós sejamos parte desse pequeno grupo. Não importa a nossa importância aos olhos dos outros. Talvez aos olhos dos outros nós não sejamos muito considerados, não sejamos muito populares. Que bom! Porque aquilo que o homem vê é o exterior, mas o Senhor vê o coração de cada um de nós. Que Deus possa olhar para o nosso coração e ver sinceridade, ver um compromisso sério com Ele, que se necessário nos levará ao sofrimento e à perseguição, mas que tudo seja feito segundo a sua santa vontade. Que Deus nos abençoe.